Sejam bem-vindos a mais um episódio podcast Setmaier Engenharia. Hoje nós estamos recebendo uma equipe de empresas, de esquadrias e fornecedores para melhorar cada vez mais o atendimento a nossos clientes e divulgar os conhecimentos técnicos para todas as nossas obras. José Henrique, seja bem-vindo ao nosso podcast. Cris, seja bem-vindo ao nosso podcast. Pessoal, hoje nós estamos recebendo a empresa CRJ Esquadrias. Vamos falar sobre esquadrias de alumínio para obras de alto padrão, luxo na construção e parte técnica que interfere muito em nossas obras. São assuntos importantes que ajudam a agregar o conhecimento para nossas obras. Seja bem-vindo, Zé. Seja bem-vindo, Cris. Obrigado pelo tempo de vocês conosco aqui. Vamos começar a fazer um bate-papo sobre as esquadrias. Obrigado pelo convite. Quero contribuir muito aqui, né, com os nossos amigos engenheiros e profissionais. E vamos falar. Segue aí. Obrigado também pelo convite, Rafael. A gente admira muito, já somos parceiros. Que a gente puder contribuir para todos aí, a gente está à disposição. Vamos lá. Zé, com esse novo formato que nós estamos agora do podcast, o que é o nosso objetivo? Trazendo fornecedores para a gente falar um pouco sobre obra, né, Cris? Porque a gente tem sentido muito com os nossos clientes que a parte técnica e de itens dessas obras de alto padrão são itens que geram muita dúvida, que geram muita desconfiança e são itens de extrema importância para as nossas obras. Então nós estamos criando esse formato, estamos criando esse modelo e começamos pelas esquadrias, você me corrija se eu estiver errado, que é no meu entendimento, acho que é um dos itens, eu acho que de forma individual, que é um item mais caro de uma residência de alto padrão hoje. Então, considerando este item, eu achei relevante você começar nesse modelo novo por vocês, tá? E acho que a gente tem feito um trabalho fenomenal em nossas obras e acredito que vocês aí, com a empresa que já está mais de 15 anos no mercado, vai ter muita coisa para contribuir. Acho bacana você trazer a Cris como gerente de operações da empresa, que está junto com você desde o início, né, do seu negócio. Então, vamos ter um tempo aí de qualidade para falar sobre esquadrias das nossas obras de alto padrão, tá? Zé, eu queria começar com você, a gente fazendo um pouquinho da história da CRJ. Né? Você, engenheiro civil de formação, começou tocando obra, então acho que isso é muito importante, porque você tem muita noção do que a gente que está do lado de cada mesa sofre, né? E conta pra gente como que você teve a ideia, como que você surgiu essa intenção de deixar de ser um tocador de obra para virar um empresário específico no ramo de esquadria. Conta para nós um pouco dessa história aí. Como que começou isso para você? Vem antes, né, das esquadrias. Eu queria ter o meu negócio, eu queria ser empreendedor, isso era um sonho de sempre. Certo. E as esquadrias entraram quando? Eu contratava aqui como gestor, né, gerente de obras do Grupo Toctal, eu contratava uma empresa de Betim, Minas Gerais, para fazer as obras aqui quando eu precisava de velocidade. Flamboyant, piscina de ondas do Hot Park e alguns edifícios. Sim. E eu tomei a decisão que minha função na Toctal dependia de viajar. Então eu morei em Brasília, morei em Belo Horizonte e eu não queria mais viajar. Era uma escolha. Sim. Então eu decidi que eu ia sair da Toctal por conta do modelo de viagens, tá? Sim. Que esse era o meu negócio lá. Aí eu estava vendo opções, até houve propostas de outras empresas aqui, e acabou que esse empreiteiro me chamou para abrir a empresa de esquadrias e eu fui para a empresa dele, fiquei 45 dias lá, achei que era interessante e daí eu montei a CRJ. CRJ. Entendi. Então, Foi na por verdade, isso. ele te convidou para Para montar o ser negócio. sócio. Ser sócio. Ele entraria com a parte técnica. Você era cliente dele. Isso. Você Ele contratava era meu fornecedor. seu fornecedor. Entendi. Isso. Bacana. E aí nós começamos, como ele estava com volume de obra alto aqui em Goiânia, já me conhecia, a gente tinha 5, 6 anos de negócios. Sim.
E aí nós começamos assim, Trouxeram o 50 modelo. 50. Ele Entendi. com a parte operacional e expertise em fabricação de esquadrias, e eu com o relacionamento, network e a parte de gestão do negócio. Entendi. E nesse momento, a Cris já entrou com você? Como é que ela surgiu aí no negócio? Logo no início, uns 6 meses depois que a empresa estava rodando, 7 meses, ela foi a primeira estagiária da empresa. Ó, deu certo, hein, Cris? Bacana, muito bom isso aí. Eu acho Eu acho interessante, Zé, quando você conta essa história que você tinha um fornecedor, teve uma relação muito boa profissional com ele, e essa relação que vocês criaram gerou um outro negócio. Eu falo que isso acontece na Sete Maia já algumas vezes, que a gente contrata os fornecedores para trabalhar com a gente nas nossas obras, e depois ele vai fazer uma casa e contrata a Sete Maia para fazer a casa dele. Então, acho que essa relação ela é muito boa, porque o dia a dia, eu acho que desse relacionamento dentro do canteiro é que mostra a realidade do trabalho, né? Você sai um pouco do campo da teoria e vai para a prática, né, Cris? E aí o seguinte, então nesse momento, quando vocês montaram a CRJ, você já montou pensando em obra de alto padrão, que é o que a Sete Maia faz hoje, ou a sua visão de negócio no começo era outra? Como que foi? Eu vim da incorporação, né? Eu trabalhei na Sim, NB Engenharia e na Toctal. sim, Então, se eu na incorporação tinha que buscar um fornecedor fora do estado, porque os que estavam aqui não nos atendia, sim. eu falei, cara, esse mercado tem uma brecha aí, uma Tem. folga que eu posso entrar. E por Maravilha. isso eu já tinha, pensa, 5 anos fazendo obra com fornecedor de Minas Gerais. Entendi. Então isso e outras empresas daqui de Goiânia contratavam ele também. Também. Então esse foi, eu falei assim, tem um nicho. E aí eu fui para as incorporadoras, onde estavam meus amigos, onde eu tinha relacionamento, né, vários amigos em comuns. E aí eu fui para a incorporação. E o alto padrão aconteceu porque meu ex-chefe, que é o Bruno da Toctal, ele construiu a casa dele no Alphaville. Eu já tinha empresa de esquadrias, Alphaville, Goiás, a a casa dele. Alphaville É Goiás. na entrada ali. E ele falou, Zé, quem vai fazer a esquadria da minha casa é você. Eu falei, cara, não fiz casa. Não, você vai fazer, o Carlinhos já faz, que era o meu sócio. E aí eu fiz a primeira casa em condomínio e coloquei a placa de obra. E dessa placa de obra, Surgiu. outra casa, e outra casa, e outra casa. E aí depois de 10 anos, nós ficamos só com casa. Entendi. E aí eu fiquei uns 4 anos com casa e prédio e nós entendemos que a operação de casa é diferente da operação de De prédio. prédio. E aí nós saímos do mercado de incorporação e, né, vertical e ficamos só com o mercado de alto padrão de casas. É interessante, Cris, quando a gente ouve essa história do crescimento, do desenvolvimento até chegar onde vocês estão hoje, é que a gente ouve muito isso, né, de mentores, falando que assim, primeiro você começa, depois você melhora, né? E você vê como você foi chegar hoje no alto padrão se você não tivesse o start de começar pensando em prédio, possivelmente você não ia enxergar esse nicho específico, né? E eu tô aí fazer 24 anos de formado, e uma das coisas que eu falo que eu gosto muito da profissão de engenheiro civil é que a gente tem muitas opções, né? Se você imaginar hoje o cara que forma na engenharia, a Sete Maier, a gente trabalha num mercado que é muito específico, e eu falo que é complexo, porque a nossa administração,
eu mexo com todas as interfaces, mas você tem muitas opções de ser especialista em algumas áreas, igual você, né, entrou num nicho para trabalhar com prédio, acabou surgindo as oportunidades, se especializou e hoje, sem sombra de dúvida, aí é uma das maiores aí de Goiás, não for do Brasil, né? Então, acho que são decisões que a gente toma de aprimorar, né? Acho que isso é muito bacana, essa história desse começo que você teve, e lógico que a gente sabe que tem o lado profissional, mas que vem surgindo as oportunidades, né? O mercado, como você disse, se tem um mercado de construção que é pujante, igual o nosso de Goiás, e ter que trazer esquadria de fora, tem alguma coisa errada, né? Tem uma Então, brecha tem aí, uma brecha aqui, uma fatia do mercado. tá faltando fornecedores bons aqui dentro, né? Mas isso, por exemplo, quando você fala, a gente vê, né, que você traz essa. Hoje a gente vê muito fornecedor, por exemplo, o Rafael, um outro fornecedor que eu entrevistei num outro episódio, que também é engenheiro e ele faz uma venda de um produto de automação. Quando você tem essa dupla personalidade, né, que você virou empresário, mas você tem a formação, você ajuda você a entender o que o seu cliente precisa, né? Eu acho que isso, o que você considera, assim, o que você acha que foi que é um ponto importante que você trouxe para a CRJ sendo engenheiro? Qual que é o ponto que você fala assim, eu acho que isso me ajuda muito a minha formação de engenheiro dentro da empresa de esquadria? Então, a minha formação de engenharia traz toda a parte técnica, junto de bagagem. E uma coisa que fez a CRJ crescer e se estruturar é o seguinte: nós temos uma parceria, eu e a Cris, que é o seguinte: eu busco a personalização, o diferente, tudo, e ela põe de pé. Eu entendi. Porque normalmente as pessoas têm habilidades mais específicas. A minha é muito mais de desbravar, de Sim, buscar inovação, e ela é a parte mais analítica e executora daquilo que eu busquei. ela é entrega. Ela é entrega. É tanto que hoje na CRJ nós temos uma separação interna que é porta para fora e porta para dentro. Tudo que é porta para fora, comercial, negociações, buscar inovação, é comigo. E tudo que é de execução, produção, entrega, é com Tá com ela. ela. Exatamente. Maravilha. Isso ficou muito claro. E o que fez, né? O que a CRJ busca o tempo todo é inovação com personalização, que é o que o alto padrão exige, ou a arquitetura no geral exige, com qualidade e segurança. Sim. Ô, Cris, e me conta uma coisa. A gente não tem como negar que esse mercado nosso, né, da construção, ainda é predominante de homens, né? A grande maioria do canteiro de obra é a maioria de homens. E você está há 15 anos aí cuidando de uma empresa que eu imagino que tem muito mais homens do que mulheres. Nas obras que você vai, você lida muito mais com homens do que mulheres. E como que você conta pra gente, tipo assim, nesse desafio, que agora com 15 anos você tem propriedade para falar que você mexe com isso há bastante tempo, né? Que você tem desenvolvido aptidões para tratar com isso, mas quais foram os desafios assim que você passou desde quando você entrou como estagiária e Uhum. hoje passei aí a responsável por toda a parte da operação? No começo, realmente, nova, né? Ainda estudando, antes de formar em engenharia, eu já assumi a equipe de obras. Sim, É, eu tive, né, o privilégio de ter o apoio do José Henrique nesse momento, principalmente no começo, porque conhecimento técnico a gente corre atrás, a gente estuda, sim, só que para que o outro te ouça, você precisa de autonomia. sim. Então, isso foi algo que o José Henrique me deu. Ele falou: se eu tô te entregando o time para você tocar, a autonomia é sua. Assumir a sua. Então, com isso, eu consegui ter essa abertura com a equipe. Ó, ou aceita, ou pode ir. É, Então, quem ficou conseguiu, né, estar junto.
e eu consegui passar minha parte técnica, sempre corri atrás de apoiar Conseguiu tanto ganhar o respeito, né? tanto o time nosso quanto o de obras, né. Então, eu acho que com o tempo a gente vai ganhando respeito mesmo, naturalmente, mas no começo foi um pouco desafiador. A Desafiador. gente precisava provar o tempo todo que, olha, o catálogo manda isso, nós vamos fazer o certo, ou você assume a responsabilidade, Sim, porque eu estou assumindo. Então, essa firmeza, o apoio do José Henrique sempre, eu acho que foi o que contribuiu para eu conseguir desbravar aí sim. esse desafio. Eu acho muito interessante quando a gente faz uma análise dessas, que é, quando você analisa, né, um proprietário, dono de uma empresa, com uma pessoa que está com uma gerente de operações igual a Cris está com você esse tempo todo, é que eu sempre falo para os nossos engenheiros, para as equipes que trabalham com a gente, que a gente precisa ter história onde a gente está. Né? Eu falo que hoje em dia a gente vê um mercado muito imediatista, a pessoa entra num lugar, quer ficar 1 ano, 6 meses e quer ter o resultado. Então, quando a gente vê uma história dessa, Cris, você pode ter certeza que, além da CRJ, de você ter conseguido tudo isso, isso você cria uma marca muito forte para o seu valor profissional, né? Além da empresa. E hoje a gente quase não vê isso no mercado. Muitas vezes eu falo para o nosso time de engenheiros, a gente contrata muito estagiário, eu falo, gente, tenta construir uma história onde você entra. Não precisa ser tão longa, às vezes com 15, mas Uhum. hoje as pessoas ficam 3, 4, 5 meses num lugar e falam, não, não deu certo, eu quero ir para outro lugar, né? Então, a gente percebe que com certeza, Zé, muito do resultado que você consegue entregar lá no canteiro vem de uma estruturação dessa, né? Que a história não começou ontem, né? 15 anos não são 15 dias, né? De obra e tal. E aí a gente seguindo aqui os nossos questionamentos, por exemplo, quando a gente fala de esquadria, por que que eu quis, né, trazer vocês aqui? Acho que quando a gente vai tomando essa decisão, como eu falei no começo aí do episódio, eu acho que é um item que ele tem que participar cada vez mais das obras, bem no começo do processo, e ser, vamos falar assim, ter uma dedicação muito grande por parte da construtora e do cliente em função do valor envolvido, né? Que hoje a gente tem obras aí que a gente gasta 3 milhões de esquadria, 4 milhões em uma casa, né? Então, isso é um item que envolve segurança, que envolve muita técnica, né? Muita responsabilidade. E aí, assim, o que que é a sua dica, Zé, por exemplo, quando um cliente um cliente que possa estar ouvindo aí o nosso episódio, que ele vai começar uma obra, as informações importantes que ele tem que buscar para ele já começar a tomar decisões junto com o arquiteto sobre as esquadrias. Fala um pouquinho para a gente aí, o que que você acha? Para evitar erro, né? Porque a gente fala que tem muito. Eu falo que esquadria é um item que, se a pessoa quiser preço, ela vai achar lugar muito barato. Se quiser só a marca, ela vai em cima de alguma coisa. Dependendo do estudo que você fizer, você tem que mexer até alguma coisa no projeto. Mas que se não gastar tempo, não fizer uma imersão, ele vai ter erro nisso. Então, você, como engenheiro, né, e vendedor de esquadria, qual que seria uma dica sua para você falar assim, o cliente não pode errar nisso na hora de procurar estudar sobre as esquadrias do projeto junto com o arquiteto? Primeiro, contratar um arquiteto e um construtor preparado. Porque quando ele chega na CRJ, se ele não tem um arquiteto e um construtor preparado, a gente não consegue passar a parte técnica. A gente não consegue discutir. Porque quando isso acontece principalmente no interior, que ainda tem pessoas que constroem casas de alto padrão com mestre de De obra. obra, E sem não é consultor. diminuindo ele, porque a gente tem um super respeito, mas é assim, é o histórico, é como ele pensa o negócio. Sim, Ele não tem a parte técnica refinada, tá? sim, Do porquê, igual eu sempre falo. E aí, se eu não tenho esse apoio, a gente não consegue entregar resultado ou perde a negociação entendi. por preço. Mas, na realidade, isso é uma discussão que nós temos interno o tempo inteiro. Nós não perdemos negociação por valor, nós perdemos por preço. O cliente comprou outra coisa. Ele não comprou o que nós estávamos vendendo para ele. E o que é o pior,
hora que compra coisas que não funcionam. Que a gente Sim. sabe que não atende norma, que não atende minimamente a parte técnica. Por Sim. quê? Isso até é uma informação, né, para os nossos amigos engenheiros e profissionais. Apenas 3% dos fabricantes de esquadria do Brasil, estou falando de Goiânia, do Brasil, tem algum tipo de formação superior. Entendi. Eles são normalmente profissionais que trabalharam em Serralheiro que montou uma uma empresa. empresa, é um cara honesto, é um cara trabalhador, mas que não desenvolve concepção de produto. Vou te dar um dado aqui que talvez você vai falar assim, não é possível. Pergunta para Cristiane quando que a linha Gold foi desenvolvida, que é uma linha Tradicional, né? Bem tradicional, tradicional. tida como de alto padrão. Qual data? XZ. Então, Pergunta de vou te. prova. 1960. É antigo demais, né? É antigo demais e é vendida ainda hoje como uma linha de alto padrão. É. É da Alcoa, né? Foi desenvolvido pela Então, Alcoa, não? isso foi desenvolvido pela Alcoa. A Alcoa não opera mais no Brasil, tá? Hoje essa operação passou já por 3 grupos e hoje está no grupo norueguês que chama Hydro, tá? Então, a Gold é uma linha de 1960. Você já pensou você andando num carro fabricado em 1960? A concepção, É muito diferente do que a gente precisa hoje, né? as necessidades são diferentes. Mas os profissionais, por isso que eu falo que a contratação do cliente, porque eu não posso querer que o cliente nosso é um advogado, é um empresário, é um profissional liberal, é uma pessoa que trabalha na justiça. Então, esse nosso cliente, eu não posso esperar dele esse conhecimento técnico, tá? Para comprar. É, quem tem que trazer é a equipe de engenharia e o fornecedor, Aí, né? quando ele pega um profissional de arquitetura, né, menos desenvolvido e um construtor menos desenvolvido, cara, eu não consigo fazer esse trabalho. Ele vai ter esse problema, né? Exatamente. A gente só ganha essa obra, só fecha esse negócio, só consegue vender valor para o cliente quando um parente, um amigo fala, cara, eu fechei lá na CRJ e foi incrível. Se não, aí ele é preço, porque pensa só, quando uma construtora manda para um cliente um mapa de cotação com Três preços. com 3 preços, com 3 empresas de esquadria, pro cliente, o construtor validou as 3. E para ele, as 3 vão entregar o resultado que ele espera. Então, se o construtor, no caso a Setmaier, manda num mapa de cotação para um cliente uma empresa diferente disso, que ele não valida, ou que não atenda às normas, ou que não atenda minimamente, o construtor ele validou alguém para o cliente. E hoje, né, isso é importantíssimo. Por isso que eu falo, cara, o trabalho é no construtor e no na arquitetura. profissional. Sim. E não nós vamos fazer o nosso trabalho, mas quem tem que entender disso, passar isso para o cliente, aí você vai me falar, mas o cliente pediu para orçar na empresa A, B ou C, Sim. que um amigo especificou, indicou super bem e tal. Eu, se fosse o construtor, eu ia falar, tá ok, tá aqui o mapa de cotação, o preço é 1, 2 ou 3, não interessa. Mas o construtor tem que marcar lá, ó, essas 2 ou essas 3 eu valido, e essa outra não, mas tá aqui o preço, a tomada de decisão é sua. Porque no final, o RT da obra, quem é? O construtor e o profissional. Um via CAL e o outro via CREA. É isso aí. Agora, o Cris, sobre essa questão da esquadria, eu costumo falar que a nossa equipe na Setmaier, a gente tem trabalhado muito forte aí junto com nossos clientes para trazer conhecimento para o cliente na hora dele tomar essa decisão, né? E esquadria, a gente ouvia muito, né? Sempre, esquadria é um item de acabamento. É um item de acabamento. E aí o cliente quer olhar a esquadria lá
na metade da obra, perto do final, né? E a gente vem fazendo um trabalho falando que esquadria já é um item de estrutura. Como que você... aí eu vou fazer essa pergunta direcionada para você que cuida mais lá da parte da operação. Como que você enxerga isso e como que você explicaria isso para um possível cliente que ele qual que é a importância dele tomar a decisão no começo da obra ou ali perto de instalar? Nessa questão né, de residencial, que a gente vende muito personalizado, a gente precisa atender tanto o sonho do cliente, que Sim, é, né, vãos muito grandes que hoje a gente tem, assim como a segurança, a parte de estrutura que a obra precisa. Então, assim, o que a gente tenta sempre apresentar para ele no começo, ó, se fechar antes, a gente consegue orientar espessuras de parede, profundidade de piso, questões de drenagem, segurança, estruturas de sustentação. Então, toda essa preparação consegue fazer com que, em parceria com a construtora, a gente alinhe os projetos e prepare a obra para receber essas peças. É possível colocar depois? Sim. Mas quem paga a conta no final depois é o cliente. Então, ele antecipando essas compras, essa compra das esquadrias, ele com certeza vai evitar gastos futuros. E, claro, é um desnível que ele não tinha previsto. Às vezes, lá na frente, ele, nossa, se eu pudesse voltar atrás no início da minha construção, eu teria preparado isso aqui, não ia ficar um desnível entre os dois pisos, porque a gente precisa colocar o dreno embutido. Então, toda essa preparação antes de compatibilização de projetos, eu acho que é extremamente importante. Sim. E aí, para isso, Zé, vocês, a CRJ desenvolveu um sistema de venda e de apresentação em um showroom. É isso, né? Vocês têm um showroom hoje próprio para atender o cliente vamos falar assim, na imersão, né? Para ele entender o que ele está comprando, é isso? O showroom foi montado para isso. Para 2026 nós estamos vindo com outras experiências para o cliente. Sim. Porque ele visualmente ele não consegue ver design. Porque as pessoas elas são treinadas para comprar design, tá? Bolsa, modelo, né? Vamos mulheres, sapato, roupa, tudo é modelo. E esquadria, esteticamente, elas são muito parecidas. Sim. Mas internamente, a tecnologia que tem Como dentro... diz o cliente, janela é janela, porta é porta. Exatamente. Os acessórios são extremamente diferentes. Sim. Os modelos, mas esteticamente é tudo muito parecido. E a pessoa só vai sofrer depois que ela muda para casa, que ela não consegue regular um camarão, que ela não consegue, que ela tem uma esquadria pesada, uma esquadria que passa barulho. Então, acústica, né? Isso é um assunto muito importante, né? Atenuação acústica. Nós temos um trabalho extremamente marcante nessa questão. É tanto que o nosso showroom ele tem uma esquadria para nossa fábrica que a gente abre e fecha quando o cliente está no showroom para ele entender o tanto de atenuação acústica que nós conseguimos entregar nas nossas esquadrias. Eu muito recentemente, tá, em uma festa de condomínio e depois num treinamento, 2 clientes nossos falando, outro cliente de outras empresas reclamando do barulho de festas e tudo, e esses 2 clientes falaram, cara, eu deito e durmo, não sei o que é isso. E é uma percepção que eles só tiveram depois que mudaram para casa com os vizinhos reclamando da atenuação acústica. Porque volta a pensar, o que existe hoje no mercado, né, difundido são as linhas Suprema e Gold, que datam de 1960. A concepção do produto. Sim. O ponto que eu vejo assim com maior necessidade, eu acho que foi o maior objetivo da gente criar esse podcast com os fornecedores, né, trazendo relacionado às nossas obras de residencial de alto padrão, é trazer esse conhecimento, né? Então, eu falo que o cliente hoje, quando ele vai adquirir um produto, ele pode até comprar um produto ruim, mas se ele não quiser ir atrás do conhecimento.
Então, quando a gente cria um episódio desse, que a gente está fazendo com esquadria, vou fazer de automação, vou fazer de forro de madeira, por exemplo, é para trazer para o cliente que existe produtos e produtos, né? Tudo que você está olhando que quando você paga um produto que custa 30, 40% a mais, não necessariamente é só a marca, né? Existe tecnologia embarcada nisso, existe técnicas, né, de instalação, existe estrutura, existe montagem, existe todo um aparato, né, para isso. E aí o seguinte, quando você leva para a gente, né, você fala, ó, Rafael, eu tô desenvolvendo produtos nisso. Mas uma ponta que eu vejo muito importante é na venda desse tipo de produto, e eu queria saber de vocês como funciona, acho que isso pode ser mais ligado com a Cris, sobre a questão da equipe de montagens. Por quê, Cris? O que que a gente percebe muito hoje, tá? É isso, eu posso falar com propriedade, porque eu tô aqui como um engenheiro que toca a obra há 25 anos. Então, eu tô dentro da obra esse tempo todo. E o que que a gente percebe muito com nessa época que nós estamos vivendo, com tanto de problema de mão de obra, que às vezes você tem um produto que dentro de uma indústria que você tem maquinário, que você tem equipamentos eletrônicos, que funciona impecável. Hora que chega no canteiro de obra, vai pro bendito do artesanato. E aí, a pergunta que eu quero fazer para você, como que você desenvolveu uma estrutura lá na CRJ que como um ponto positivo para entregar isso dentro da obra? Você tem uma equipe própria, a sua equipe de montagem, o frete, porque tudo isso a gente vê que é uma engrenagem assim, vem o vidro, aí vem o alumínio, aí vem as fechaduras, aí vem as cremona, aí vem o trilho, e como que você tem uma estrutura que leva isso para dentro do canteiro de obra, porque eu acho que isso agrega valor no produto, na hora que eu vou indicar um fornecedor para o meu cliente. Eu quero ouvir de você. Como que você, 15 anos que você está mexendo com isso, o que que você desenvolveu para você falar, gente, não é só essa fechadura, é como que essa fechadura vai juntar em todas as outras peças para chegar lá dentro da obra. Vamos falar um pouquinho dessa parte que eu acho que ela é bem complexa também, né? A parte de fábrica, né, a parte interna, como você disse, ela é muito controlável. Então, na CRJ, nós monitoramos muito bem tempo de corte, delay entre um processo e outro. Isso é muito mais fácil, é muito mais É controlável. rotina, né? Muito mais É, rotina. e tudo tem processo, tem sistema, é tudo bipado, é tudo em tempo real, gestão à vista, é tudo muito fácil de implantar. E realmente, a parte de instalação É, foi a é a minha última. parte. Ainda estamos, né? A gente não para de inovar e de evoluir, claro, mas é assim, uma das últimas áreas que a gente conseguiu assim, fazer essa organização, esse controle de qualidade, de tempo. E a gente começou a perceber que não era só a equipe de instalação que chegava lá e assim, não finalizou o serviço corretamente. A gente começou a perceber que a gente tinha controles que nós não fazíamos para preparar a obra para receber nosso time de instalação. E aí nós culpávamos o instalador, que Sim. foi lá na maior boa vontade, chegou lá, o vão tá 1 centímetro, 2 centímetros Fora do menor, fora do prumo, prumo, né? nivelado, Ele dava o jeito dele e cada montador dava o seu seu jeito. jeito, que isso é muito. Eles É, são muito criativos, exato. né? Para entregar, na verdade, algo que nós às vezes nem sabíamos como eles executavam. Sim. E a gente começou a perceber isso. O que nós fizemos na CRJ para preparar melhor e ter menos esse tipo de problema? Hoje a CRJ ela planeja, antes de enviar a equipe, vai um engenheiro fazer essa validação. Ele verifica o prumo, ele verifica se as medidas que estavam previstas realmente foram executadas, ele confere a peça que foi fabricada, se ela choca com as informações que estão nas condições da obra. E neste momento ele libera a parte interna, né, administrativa, para fazer a agenda com o cliente, com a construtora, a instalação. Então, essa preparação nossa
prévia de enviar a equipe evoluiu assim Muito. muito. Então a equipe de instalação chega lá, tem etiqueta para ele saber qual era a peça. Já chegou em momentos de obras que eu pegava a equipe de instalação pegando a peça e encaixando nos ons para Pra descobrir ver de onde. onde que Nossa colocava, folga né? é 4 milímetros. É, Aí uma que encaixa para um pouco mais, um pouco menos. Então a gente começou a perceber que tinha essa necessidade de um padrão de planejamento antes de enviar a equipe de instalação, que na verdade os culpados não eram eles. entendi. Tudo que a gente consegue padronizar na fábrica para que não seja feito na obra também. Furos, marcação de onde vai ser furado para não ter vários furos, né, desalinhados. Então, toda essa preparação a gente tenta fazer onde é controlável, o mínimo de trabalho possível na obra. Eu percebo, o Zé, que eu falo que o nosso trabalho dessas obras residenciais aí é um negócio tão complexo e só quem está dentro do canteiro que consegue ter a dimensão disso é que eu falo que é assim, uma compra dessa, se eu demoro para entrar, eu crio todo um problema de atraso enorme. Mas se eu antecipo também demais, eu também crio um problema enorme. Então, a percepção que a gente tem é: você tem o momento certo, eu não posso fazer muito antes, porque chega um caminhão de esquadria, a obra não está pronta, isso vai me criar um Uhum. problema no meu canteiro, porque geralmente a gente não tem um espaço ali, um depósito. E se eu atraso, enquanto eu não fecho um vão com esquadria, eu não entro com acabamento depois, né? Então a gente fala que esse planejamento ele tem que ser muito minucioso no time correto para o cliente, né? Então, cada vez mais, o que a gente tem falado é que a compra e o estudo do produto tem que ser no começo, né? Para ganhar você ganhar esse tempo, né? Para você conseguir fazer isso de maneira mais eficiente. Agora, Zé, uma coisa que eu queria ouvir de você, por exemplo, você quando você entrega uma obra, qual que é a percepção sua do que você acha que dá mais problema na esquadria, quando o cliente não faz uma boa escolha? Que às vezes o cliente vai comprar uma esquadria e ele quer saber, cara, se eu comprar errado, o que vai me dar de problema? Essa é uma pergunta que, se eu fosse leigo, eu queria saber. Né? Tipo, se eu comprei uma esquadria, cara, o que é o problema que ela pode me dar? Ela vai vazar água, ela vai cair, ela vai. O que vai acontecer? Então, assim, na sua percepção, pelo conhecimento que vocês têm, quando o cliente errar na compra, qual que é o maior problema que ele vai ter nessa decisão errada, né? Vamos falar assim. É, eu vou te dar uma breve explicação. O que funciona na esquadria? Roldana, sistemas de tranca Sim, e a parte estrutural que é vento, tá? Só voltando aqui para todo mundo entenda, a linha Gold que é vendida, que hoje já no mercado a gente já está na Gold 5, tá? Na Hidro. Mas não é o que a maioria dos serralheiros vendem. A maioria dos serralheiros vende Gold, a de 1960, sim, tá? O vão máximo dela é 3 metros de altura por 1,20 por folha. E você vê aí nas obras porta de 4 metros de altura, Sim. 5 metros de altura, 6 metros de altura por 2 metros. E então tem um risco grande de cair. Não tem vedação, nem acústica, nem de vento e nem de água. Então, quando você pega esse trilho que a gente chama aí de canetinha, caneta, meia-lua, esse trilho ele acaba com toda a parte de vedação acústica e de água da esquadria. E é uma coisa difundida, porque ele é bonito, aí vai para estética. é, Ela é mais fácil de executar. Então,
o construtor prefere, que é só passar um disco de Que maquita, tá encaixa ele feio, ali, cola tá com pelo. feio. Então, o cliente vai sofrer, né, sendo direto com os sistemas de tranca, porque se você não usar um sistema Cremona multiponto, qualquer pessoa abre a porta da sua casa. Qualquer pessoa abre a porta da sua casa. Pensa que a lingueta ou a fechadura que é colocada, é só você chegar e levantar a porta, ela sai na sua mão, tá? Então é isso que ele vai viver, sem segurança, entrando bichos, entra lagartixa e besouro, para não usar outros nomes, Sim. na casa dele. A maioria dessas casas são em condomínio, então isso é o que ele sofre. Só que não existe, ou eu não conheço, alguém que já trocou a esquadria da casa. Não tá boa, vou trocar. Na verdade, eu acho que o conceito que a gente pode entender, porque assim, vamos voltar um pouquinho no padrão do público Setmaier, né? Que eu acho que é a maioria das pessoas que interessam no nosso assunto. São obras de altíssimo padrão, né? Lógico que eu não vou desmerecer a linha Gold se eu for trabalhar para uma linha de obra mais básica. Uhum. Até porque esses dias eu escutei de um cara, é igual eu falar que eu não gosto do Big Mac. É meio estranho eu falar que eu não gosto do Big Mac, tá no mundo inteiro e todo mundo tá consumindo e tal. Mas o que que é o ponto? Quando você vai pegar uma casa que ela é uma casa mais comercial, uma casa simples, que tem uma janela de 2 por 1, que é Exato. a resistência, eu acho que esse produto ele vai se encaixar. Mas voltando que o nosso público, eu estou fazendo uma compra de esquadria de 4 milhões. Tem gente que fala, eu estou vendendo 4 Ferraris de esquadria. E esse cliente que está comprando esquadria aquele de 4 milhões, ele não pode receber um produto do padrão da marca X ou Y que não atende. Aí você tem que me entregar a eficiência. Você tem que me. Vamos falar de vãos, por exemplo. A gente tem muitas peças aí de esquadria hoje que eu preciso de guindaste para levar o vidro, né? Que Sim. ninguém, Sim. o ser humano não consegue carregar o peso Não. do vidro, o tamanho da esquadria. Então, você imagina a estrutura de alumínio que precisa ter para ter a resistência do vidro, né? Então, isso é o que eu costumo levar sempre para o nosso cliente aqui. Busca informações técnicas do que você está comprando. Porque acontece muito, Zé, hoje, principalmente com a internet, as pessoas hoje vão lá no Google e no chat GPT, e sei lá em qual inteligência artificial, e vai pesquisar sobre esquadria. Então, muitas vezes, o cliente já chega com conhecimento meio que pronto, né? E se ele não tiver o construtor dele, o arquiteto, como um aliado, né? E confiar no que a gente fala, cara, busca tecnologia, qualidade no produto que você está comprando. E geralmente é muito difícil você ter o melhor produto e a melhor qualidade no menor preço, né? Então a gente sempre tem que levar isso para o cliente. E eu te falo que a gente tem feito isso, mas acontece, Zé, que alguns clientes eles ainda focam no preço. Infelizmente, eu tenho que te falar isso. E depois eles vão se arrepender, porque é igual você disse, eu nunca vi também um cara trocar. Aí ele vai falar, já deu isso mesmo, toca o barco, vamos embora, né? Vamos com essa mesmo, né? Mas eu acho que o importante, quando a gente faz um trabalho desse, igual um podcast, igual vocês têm tanto trabalho de marketing que vocês desenvolvem, para trazer esse conhecimento, né? A gente fala na 7 Maio trazer a luz para o cliente. Ele pode comprar errado, mas ele vai. Falta de conhecimento ele não vai ter, né? Então, o que que eu comento sobre isso, tá? Pensa só, Setmaier tá no altíssimo padrão. Eu falo que você tá no altíssimo do altíssimo do altíssimo Aí sim, padrão. gostei. Obrigado pela parte que me toca aí. É isso. Ganhou uma E, estrelinha. e, Vamos lá. e você que tem todo esse conhecimento, porque a gente não pode esperar isso do cliente. O cliente não assina RT. E ele não tem que saber mesmo, né? Não. Ele tá contratando igual Então, se eu for quem no médico. Eu, permite, o médico tem que saber o Exatamente. que eu tenho que tomar. mas quem permite então é o construtor, que tenha coisas na obra desse cliente. Porque um cliente de altíssimo, altíssimo, altíssimo padrão da Setmaier, ele tem dinheiro para comprar de uma empresa do nível CRJ. Sim, Não estou falando que seja CRJ, mas do nível. E mesmo assim, com certeza, você tem clientes que compram de outro nível. sim, tem.
Não só produto de esquadria, qualquer outro, tá? Vai comprar um piso, compra um piso tal, na Então, casa toda. e o responsável técnico da obra continua sendo você. Sim, Então, eu acho que essa é o grande conscientizador que nós vamos trabalhar enquanto CRJ nesse próximo ano. sim, Treinar, capacitar cada vez mais as engenharias no geral sim, nessa parte técnica. Porque eu não consigo treinar esse cliente que é um advogado, que ele pesquisa, eu falo assim, as IAs aí, as inteligências artificiais, qual mensagem que você pediu para o chat GPT criar que você não teve que corrigir antes de enviar? é, É o que você acabou de explicar. E isso acontece também na parte de esquadria. sim, Então eu tenho que capacitar os profissionais de engenharia e de arquitetura para falar, cara, isso aqui pode te gerar esse nível de responsabilidade técnica quando a porta cair, quando a rodana não funciona, não aguenta o peso, quando o sistema de tranca não funciona. Então, é isso que nós vamos capacitar, né, e atuar para especialmente você falar assim, cara, você pode até contratar essa empresa, mas quem vai ser o RT de esquadria da sua casa? Porque enquanto eu, Setmaier, eu não vou me responsabilizar nessa casa de 1.500 metros, de 1.000 metros, de 800 metros, esse produto que não atende norma. Então, é esse trabalho que nós estamos focando esse ano. sim. E nessa contratação, eu posso solicitar para o fornecedor os laudos de teste? Posso, né? Pode, Por exemplo, eu pode. posso ir lá na CRJ e falar, me passa os laudos aí que você tem da De ensaio. acústica, de ensaio, do vidro que você está usando. Porque alguns itens da construção que eu falo que assim, alguns são muito visuais, né? Que você sabe o que você está comprando, a marca A, B ou C. Outros não. Por exemplo, vidro é um item muito difícil o cliente saber se ele comprou um vidro de 6 milímetros, se comprou 8 e está chegando 6. Se é um vidro de segurança ou se é um vidro laminado. O cliente não tem essa visão. Tanto que por isso que ele paga alguém para ser o responsável técnico, né? Que no caso a construtora ou a equipe de engenharia que vai estar fazendo, né? Mas bacana, eu acho que o importante, o Zé, que eu percebo nisso, eu acho que esse é o foco nosso, do nosso trabalho. Quando a gente vai atingir esse nível do nosso público, é a gente melhorar a comunicação e melhorar a tecnologia e a maneira de entregar, né? A gente sabe que a máquina faz um produto muito bom, mas sem a equipe da Cris estar lá para fazer a montagem e fazer um atendimento que eu considero que é quase que personalizada, ela vai atender a Sete Maia de um jeito, a construtora X de outro, a Y de outro, que inclusive uma que não tiver engenheiro. Sim, Talvez for um Sim. mestre de obra, você vai ter que aprender o jeito de tratar com ele também, porque você não vai deixar de vender a esquadria para ele, né? Acho que esse é um ponto. Mas eu gosto, Zé, eu acho que isso é um ponto que eu queria tocar aqui. É interessante como a gente vê um mercado em mudança, né? Por exemplo, porque na minha cabeça, esquadria de alumínio, desde quando eu fiz estágio, que eu também fiz lá na MB onde você trabalhou, a gente via assim, esquadria de alumínio antes era como se fosse serralheiro. Era um negócio assim, não tinha esse glamour de hoje, né? Hoje, quando você vai falar de esquadria, a gente vem para a parte do luxo com as linhas minimalistas, né? Que a pessoa quer ter todos os benefícios técnicos da esquadria, mas não quer ver a esquadria. é isso E aí. aí, e aí, como é que você vê isso, né? Por exemplo, cada vez a esquadria fica mais padrão luxo, mas você não pode deixar de entregar a parte técnica que a gente vai ser cobrado depois, por segurança, por tudo isso, né? E aí, como que você vê isso quando você vai discutir com sua equipe de arquiteto? Que muitos arquitetos procuram vocês na hora de desenvolver o projeto. Sim. E às vezes a gente vê o arquiteto tá muito mais focado no luxo do que na segurança. Como que você faz isso? Você tem algum trabalho junto com os arquitetos? Como que vocês fazem isso lá na CRJ? Então, essa nova concepção de linha minimalista, o que que ela fez, tá? Pensa só como em engenharia que você tinha os engastes e os dent gabber, tá? De Sim, giro. Hoje as esquadrias Gold e linhas convencionais, elas são tratadas como um dent gabber. Ela é rotulada na parte do cálculo, tá? E quando você vai para minimalista, você
tem que colar o vidro com silicone estrutural e ele passa a ser um engaste. Ele faz parte do cálculo estrutural. Por isso que conseguiu diminuir demais o volume de alumínio visualmente na esquadria, porque mudou a fórmula de cálculo, o conceito estrutural. Sim. E aí, para a fabricação dessas linhas, aí você tem toda uma parte técnica, ambiente controlado, de limpeza, de pó, para fazer essas colagens estruturais. Entendi. E aí é tanto que pouca gente trabalha com as linhas minimalistas. Sim. Porque aí, se você não tiver engenharia, cara, cai mesmo. Cai mesmo. Porque aí tá solto. Então, isso é o que eu falo. Voltamos na parte técnica e voltamos na responsabilidade de quem está executando, Sim. tá? Ô, Cris, e uma pergunta aqui que eu acho interessante isso, que é o seguinte. Alumínio, por exemplo, igual vocês mexem hoje, tem muito desperdício? Vocês perdem muita peça? Porque a gente percebe muito com alguns fornecedores, a gente vê muito isso na marcenaria, que parece que o erro e perder alguma coisa de peça faz parte do jogo. Isso com vocês é normal? Tipo assim, joga muita, chega uma API, essa peça, porque não, como diz o outro, não dá reforma, né? Se estragou ali, vai perder, vai. E isso, lógico, que está no seu custo, mas é uma perca muito grande ou não? É, hoje nós trabalhamos com barras especiais, né? A gente conta com os parceiros de alumínio, né? Tanto na pintura quanto no perfil natural, para a gente trabalhar com o mínimo de desperdício Sim. possível. Nessas obras com grande volume, a gente consegue fazer personalizado, né? Até vãos maiores. Então, Um corte aproveita para outra é, peça. então, isso a gente consegue fazer com a engenharia que nós temos. Sim. Mas tem sim um certo desperdício. A gente, às vezes, até o cliente questiona, mas eu tirei, mudei uma peça, É, o comercial principalmente, né? Eu mudei uma peça e acaba que não mudou o preço, eu diminuí a peça. é, Então, realmente, as peças, as barras vêm sob medida, o padrão. sim. E alguns a gente consegue, uns projetos maiores, a gente consegue fazer algo dedicado, personalizado. Hoje a CRJ ainda tem uma engenharia que a gente consegue mesclar obras quando a gente tem mesmas cores, né? Que não é muito comum Sim. a diversidade que nós temos hoje. Sim. Mas a gente está sempre tentando fazer o melhor custo-benefício para entregar um produto de qualidade com o menor custo para o cliente, sim. Tá bom. Ô Zé, eu quero te fazer uma pergunta que ela é um pouco polêmica, mas eu preciso ouvir de você. Para comprar a CRJ, o cliente tem que ser rico? Não. Isso é é uma grande diferença. Tipo assim, só rico que compra de vocês? Eu vou, Essa não, pergunta. eu vou falar, a gente tem vendido casas, tá? Casas de, vamos dizer, 150 metros quadrados, esquadria para esse nível de casa, Sim. tá? Entendi. Muito. Você vê, a última obra de incorporação da CRJ, que terminou uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, é Minha Casa Minha Vida. Fizemos. Entendi. Por quê? E foram 700 unidades. Mais de 700. Qual que é a diferença? Quem compra preço e quem compra valor. Zé, como que você fechou essa incorporação Minha Casa Minha Vida em Aparecida de Goiânia? Apartamento de preço de venda de 150 mil o apartamento. Eu sentei com ele já tinha feito 2 etapas do empreendimento e falei pro dono, cara, você é uma empresa grande, qual que é o seu chamado de pós-obra é o quê? Te garanto que com quem você fez, 95% dos seus chamados de pós-obra são esquadrias. Ele entrou 98%. O chamado era esquadria. Sim. E você vai estar pagando R$ 700 a mais por unidade para eu baixar esse número para você e você esquecer esquadria. Esse é o nosso compromisso. Pronto. Ele fazia a obra em 8 etapas, né? Ele poderia renovar ou não com a gente. Ele Sim. fechou um contrato todo, a gente colocou gatilho de correção de preço. Ele fez as 8 etapas com a gente. Todas as Sim. etapas. Queria fazer 2 perguntas importantes aqui, que eu não posso finalizar nosso episódio sem a gente falar desse item, que nesse formato agora com os fornecedores, nós estamos gerando um momento aqui com o nosso fornecedor para ele fazer a venda do produto dele. E aí, o que eu quero te pedir?
eu quero que você fale um pouquinho aqui para o nosso público que está assistindo, por que que ele deve comprar da CRJ? Você pode olhar para sua câmera ali e falar por que que ele deve comprar de vocês. Sendo muito objetivo, ele deve comprar a Esse é o momento da CRJ. sua venda, hein? É a hora. Ele deve comprar a CRJ porque ele vai ter qualidade, segurança, design e principalmente pós-obra com, com manutenção garantida preventiva com 3 meses, com 6 meses, com 1 ano, com 2, com 3. Todo mundo, né, ou a maioria dos fabricantes de esquadria abandona as obras. Chega no Termina, fim e vai embora. vai embora. Você deve viver bem isso. Muito. A CRJ não. E a gente tem essa rotina de manutenção preventiva igual carro. Sabe a revisão do seu carro? Sim, Cara, a Mercedes fazer. tem. A Ferrari tem. todo mundo tem. E nós colocamos isso e implantamos na CRJ. Maravilha. Porque você passa a não nos chamar mais. O cliente passa a não nos chamar mais. É nós que vamos até ele. Sim. Agora vamos perguntar para a pessoa da operação. Vamos pôr ela para vender. Cris, por que que um cliente tem que comprar da CRJ? Você que não está na área comercial, você cuida da entrega, mas você tem que vender. Olha lá para sua câmera lá e fala por que que a pessoa tem que comprar da CRJ. Se eu te mudar de departamento, por que que o cliente tem que comprar de vocês? Bom, eu como parte técnica responsável pela produção e instalação das esquadrias, eu digo que a CRJ, a responsabilidade dela não é só entregar esquadrias. Eu falo que a gente vende a segurança da sua família. Que você possa dormir com a segurança de que ninguém vai entrar na sua casa, que uma porta não vai cair, podendo machucar sua família, né? Então, para mim, todo o nosso trabalho é voltado para tranquilidade, para segurança, para que amanhã esteja tudo bem. Esse é o nosso Maravilha, trabalho. perdeu. Muito bom. Foi muito bom. Ô Zé, a gente está finalizando aqui, já chegando aqui no nosso finzinho do nosso episódio, e tem um ponto que eu queria ouvir de você. Nós não vamos ter muito tempo para falar disso, porque a gente já passou aqui de 1 hora, mas eu queria ouvir de você, que eu acho muito interessante essa trajetória toda. E a gente, como obra, eu falo que todo engenheiro tem um pouquinho ali de empreendedor, né? E eu não posso perder meu momento aqui de falar sobre o livro que você escreveu, né? Eu fiz a leitura do livro, te agradeço pelo presente. E eu queria que você falasse um pouquinho o seguinte. Depois eu vou deixar os links lá no nosso YouTube dos canais, mas eu queria que você me falasse um pouquinho assim, você como empreendedor, empresário da construção, o que que mudou na sua vida depois que você tomou a decisão de escrever um livro? Eu sei que nós estamos no final do episódio, eu não vou conseguir ouvir a sua história do livro toda, mas eu queria ouvir de você, porque eu achei uma atitude interessante para você pegar toda essa história que você construiu e colocar ela num livro. O que que você fala assim, Rafael, isso mudou na minha vida depois que eu peguei tudo o que eu fiz e coloquei no livro? Eu, resumidamente, eu racionalizei porque, né, eu entendi a minha mentalidade para chegar onde eu cheguei. Por quê? Eu fui criado numa casa de 6 cômodos, com 5 pessoas e um banheiro. Nunca passei necessidade nem nada. Meu pai era funcionário de fazenda e formou os 3 filhos. E por que que um engenheiro que formou igual tantos nossos, né, colegas aí conseguiu crescer e chegar onde cheguei? Por quê? O que eram os meus diferenciais para me fazer crescer? Porque pensar, eu com 5 anos eu era gerente de construtora e tinha de formado e tinha 1.500 funcionários em toda a cadeia abaixo da minha liderança. Sim. Então, o que foi? E aí, por isso que até coloquei o nome, né? Que é escolha, haja e vença. E vença. Que basicamente a gente traduz
A gente tem um monte de opções, né, na vida que a gente escolhe. Só que se a gente não tiver a ação, não agir na É, mudança, na implantação, ficou só na vontade. ficou só na vontade, e que aí vai dar certo. Então eu fiz as escolhas na minha vida mais, vamos dizer, anormais, porque eu sempre olhei no futuro. Eu sempre olhei 5 anos para frente, 10 anos para frente, e nunca Sim, no hoje. sim, E o livro me trouxe essa consciência dessas escolhas que eu não tinha. Eu não tinha isso na minha cabeça, racionalizado. E agora eu vou crescer muito mais rápido, porque eu racionalizei, então agora para mim é processual essa mudança. É tanto que depois da escolha do livro, tá, de eu ter né, escolhi escrever o livro, tá? Nós mudamos 80% da liderança CRJ. 80% dos líderes CRJ mudaram. Porque eu entendi a mim mesmo, eu me conheci e aí você potencializa. A hora que você sabe que você mudou o combustível, vai ter mais, você vai mudar. E eu tenho um outro ditado que eu falo sempre: quem faz o que quer é criança. Eu faço o que precisa ser ser feito. feito. E Maravilha. isso dói, tá? É, a Dói, gente não não é faz as assim. coisas que estão com vontade, né? Nós demitimos pessoas que nós adorávamos enquanto ser humano, mas que não entregavam o resultado que a Que a empresa empresa precisava, que a Precisa. CRJ precisava. precisava. Tá. E isso é assim, o livro que me trouxe essa clareza. Sim. Você viu que o assunto assim foi esquentando no finalzinho. A sua logomarca Inteligência em Esquadrias, ela mudou recentemente, né? Ou sempre foi Inteligência em Esquadrias, esse slogan de vocês? Sempre teve. Não, é recente. Tem Recente. 2, 3 anos. Convivendo muito com vocês, a gente tem bastante obra junto, e eu posso falar com propriedade, porque hoje a gente trabalha aí com quase todas as empresas de esquadrias, as maiores que tem na região. Eu falo que é assim, que eu acho que cada vez mais vocês têm desenvolvido um trabalho muito eficiente. A gente não, nunca eu falo para o meu cliente que a gente não tem problema, porque isso não existe no canteiro de obra, mas que é importante ter a percepção do desejo de resolver os problemas, né? Uhum. E isso eu falo que você faz com louvor. Eu acho que e é muito bem reconhecida pelo Zé Henrique, porque dificilmente a gente vê uma pessoa que não é dona dedicar como você dedica, tá? Então, aproveito o momento aqui para te parabenizar pelo jeito que você cuida do negócio como um todo, né? Que na falta do Zé dentro do canteiro de obra, você representa muito bem e isso reflete em toda a equipe e no trabalho que você entrega, tá? Queria agradecer a presença de vocês aqui. Eu sei que, né, você tá largando suas obras, seu telefone deve estar tocando É. aí um monte agora das equipes de operação. Então a gente gasta um tempo, mas que é um tempo que a gente planta num podcast desses, aí ele gera frutos porque traz conhecimento, ele difunde a propaganda da empresa, ele traz conhecimento para mim também, que estou aqui. Cada vez que eu estou conversando com alguém, eu estou aprendendo um pouco para levar isso para minha equipe, que hoje a gente tem 12 engenheiros no meu time, cuidando das obras. Enquanto eu estou aqui com vocês, a minha equipe está toda lá dentro do canteiro de obras. Então, eu quero agradecer muito você, Cris, tá, pela sua presença. Agradecer você, Zé Henrique. Hoje um empresário respeitado aqui na nossa região. Eu tenho uma honra de poder conviver com vocês cada vez mais nas obras e de contribuir pro aprendizado, tá? De cada um de vocês aí com a gente. Nós, dentro da CRJ, tá? Nós temos a Setmaier e você como um mentor de melhorias. Sim. É um E é coach regra. mesmo de melhorias Na verdade, eu dentro acho do que é porque eu processo. brigo muito, né, Cris? Eu tenho que Não, brigar muito. é porque você é muito objetivo e resolutivo, tá? Você não quer ter razão, você quer resolver. Isso. Então, por isso que a gente tem esse tratamento internamente, a gente te trata lá na CRJ como um mentor, um dos Uhum. nossos mentores.
E uma coisa para te atualizar, né? A Cristiane agora ela é sócia da CRJ Ah, também. então pronto, essa parte eu não estava sabendo. Não, Aí não tava. agora sim, tá vendo como eu fiz o elogio? Se não tivesse sido até agora, você tinha que pedir isso a partir da Tá semana vendo? que vem. Ainda bem, não Então precisou é pedir. muito isso, né? É foco em melhoria. Nós entendemos que o nosso trabalho enquanto CRJ tem que vir lá na base. Nós temos que treinar, como se diz, os profissionais, os mestres de obra. Você vai ver uma atuação nossa pesada esse ano com os mestres, com a capacitação deles, tá? Maravilha. A gente encerra por aqui e deixa aí queria que você deixasse, Zé, aonde que um público nosso, algum cliente que pode estar assistindo, onde que ele vai te achar? Na internet, nas redes sociais? Você tem algum lugar que ou vai te procurar num showroom? Como que hoje um cliente vai achar a CRJ? Hoje a CRJ está no Instagram, tem o site e tem toda a parte a comunicação dos carros e o acesso via os construtores e profissionais. Nós estamos sempre Maravilha, à disposição. maravilha. E agradeço mais uma vez a presença de vocês, tá? Foi muito enriquecedor. Nós vamos aí começar agora com essa leva de fornecedores para quer trazer várias as disciplinas que a gente tem numa obra e vocês ajudaram a gente aí a engrandecer cada vez mais o nosso podcast Sete Maia, que está mais focado no cliente e na obra. Esse é o nosso objetivo, tá? Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, vamos encerrar por aqui. Agradeço a vocês aí por mais um episódio e fiquem ligados que em breve teremos mais fornecedores aí para falarmos das obras de alto padrão, residencial e luxo na construção.